Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 12 de Atos 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Confiados que todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que veio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para se calarem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque por ele não haver dado glória a Deus, e
comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Amém. Queridos, nós estamos lendo o livro de Atos, e no capítulo 11 do livro de Atos, narra a plantação da igreja em Antioquia, e essa plantação dessa igreja foi feita por Barnabé e por Paulo. Então o evangelho se espalhava de Jerusalém para os confins da terra. Era um avanço irresistível, imparável no reino de Deus sobre o mundo. A igreja pregava a palavra e esta crescia e se firmava. Mas o diabo tentou impedir o crescimento da igreja, perseguindo e matando os seus líderes. Irmãos, o mundo odeia o evangelho e também odeia aqueles que creem no evangelho. Assim como Cristo foi odiado, os cristãos também serão. A perseguição é um dos sinais mais seguros do verdadeiro cristianismo. O comentarista chamado Matthew Henry diz assim: os seguidores de Cristo não podem esperar melhor tratamento do mundo do que o Mestre recebeu. A obra de Deus cresce e ninguém pode impedir o crescimento desta obra. Um outro pastor, chamado pastor A.W. Tozer, disse também: o fogo de Deus não pode ser apagado pelas águas das perseguições do homem. Foi justamente o que aconteceu com Pedro, quando ele estava na prisão pela terceira vez. E Pedro estava ali, preso e esperando o julgamento, e certamente Pedro seria morto. E anos depois, quando Pedro escreve a primeira carta de Pedro, o apóstolo talvez estivesse usando essa experiência, essa experiência que estava na mente dele, quando escreveu em 1 Pedro capítulo 3, verso 12, justamente ele escreve citando o Salmo 34, versos 15 e 16, que diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Sem dúvida, esta citação, ela resume o milagre que Deus fez na vida de Pedro. Por isso, eu quero trazer a mensagem dessa noite sobre o tema: desperte para um milagre. E eu quero fazer isso trazendo 3 certezas maravilhosas que esse texto nos revela para nos dar encorajamento diante dos tempos difíceis, diante dos dias difíceis que nos aguardam como cristãos. A primeira certeza é que Deus vê nossas tribulações. Deus vê nossas tribulações. Nós percebemos isso nos versos 1 até o verso 4. Mas também nós falamos lá no verso de 1 Pedro 3,12, diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Queridos, Deus, ele viu e atentou para o que Herodes Agripa fazia com seu povo. Esse homem perverso, ele foi neto de Herodes o Grande, que havia mandado matar as crianças de Belém. Ele também era sobrinho de Herodes Antipas, que foi quem ordenou a decapitação de João Batista. Ele era de uma família que gostava de intrigas, uma família de homens maus, ou uma família de homens assassinos, uma família desprezada pelos judeus, porque os judeus não aceitavam a ideia de ser governados por edomitas. O povo edomita é um povo que é da origem de Esaú, que foi irmão de Jacó, que trocou o direito de primogenitura pelo prato de lentilhas. E essa família Herodes era justamente dessa raiz, dessa família dos edomitas, dessa nação dos edomitas. E é claro que Herodes sabia disso, e por saber disso, o que é que Herodes faz? Herodes persegue a igreja com a intenção de convencer os judeus que ele era leal às tradições dos seus antepassados.
agora que os gentios, eles tinham sido agregados, eles tinham sido aceitos abertamente pela igreja. O plano de Herodes, ele queria convencer os judeus nacionalistas, aqueles que defendiam a nação, que não queriam uma aproximação com os pagãos, no caso os gentios. Herodes queria convencer que ele era a favor deles. Herodes então ordenou a prisão de vários cristãos, dentre eles Tiago, irmão de João, e como nós vimos, Herodes ordenou que João fosse decapitado, cortada a cabeça de Tiago. Assim, Tiago se tornou o primeiro apóstolo a ser martirizado, a ser hostilizado, a ser afligido, a ser morto. E se os judeus haviam ficado contentes com a morte de Tiago, eles ficariam ainda muito mais satisfeitos com a morte de Pedro. Deus então permitiu que Pedro fosse preso e colocado sob forte vigilância. O texto diz que havia 16 soldados para vigiar um só homem, 4 em cada turno. Além desses 4, mais 2 soldados que guardavam a porta da prisão. E além de mais outros soldados que ficavam do lado de Pedro, enquanto ele estava amarrado, preso pelos pés e pelas mãos. Isso tudo sabe por quê? Porque na segunda vez que Pedro foi preso, Pedro desapareceu. Misteriosamente Pedro sumiu da prisão. E Herodes não queria que isso acontecesse de novo. Não queria que isso se repetisse de novo. Então Herodes criou uma grande guarda para proteger Pedro. Agora, uma pergunta: por que Deus permitiu que Tiago morresse, mas salvou Pedro? Se nós pensarmos e lembrarmos que Tiago e Pedro eram 2 servos dedicados ao Senhor e necessários à igreja, por que um morreu e outro não? E a única resposta, irmãos, que nós podemos ter é a soberana vontade de Deus. E é justamente isso que Pedro e a igreja, eles haviam orado lá em Atos capítulo 4, dos versos 24 a 30, logo após a segunda perseguição. Herodes ali, nesse texto, mostra que Herodes estendeu a mão para destruir a igreja, mas Deus, com mão forte e poderosa, realizou prodígios e milagres para glorificar o seu Filho. Atos capítulo 4, versos 28 a 30 diz assim: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas e sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Deus permitiu que Herodes matasse Tiago, mas impediu que fizesse qualquer mal para Pedro. O trono do céu estava no controle. Não era o trono da terra, não o trono governante da terra, mas o trono do céu estava no controle da vida de Pedro. É bom saber que, por mais difíceis que sejam as provações, ou mais decepcionantes que sejam as notícias, Deus ainda está sentado no seu alto e sublime trono e está no controle de todas as coisas. Irmãos, talvez nós não consigamos compreender os seus caminhos, talvez não consigamos compreender como é a vontade de Deus, mas precisamos ter a certeza que a sua vontade ela é soberana e ela é o que há de melhor para nós. Primeira certeza então que nós aprendemos nessa noite: Deus vê nossas tribulações. A segunda certeza: Deus ouve nossas orações. Deus ouve nossas orações. E aí o verso 5 até o verso 17 do texto nos mostram isso. Mas eu volto a me referir a 1 Pedro capítulo 3, verso 2, que diz que os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Queridos, nós jamais devemos subestimar, nós jamais devemos desprezar o poder de uma igreja
igreja que ora. E nós vamos ver isso no relato justamente de Atos 12. Porque nos versos 5 a 6 diz lá o que Pedro dorme. E olha só que interessante, Pedro está preso. Está ali preso entre vários soldados e Pedro dorme. E eu pergunto, será que conseguiríamos dormir um sono tranquilo se nós estivéssemos acorrentados a 2 soldados romanos e com a possibilidade de no outro dia sermos executados? Será que nós conseguiríamos dormir tranquilo? Eu creio que não. Mas foi justamente o que Pedro fez. O texto diz que o anjo teve que cutucar Pedro, tocar em Pedro para ele acordar. Ele estava dormindo e o anjo teve que chamá-lo, acorda. E não foi o fato de Pedro já ter sido preso outras vezes que lhe dava essa tranquilidade. Eu já fui preso, então eu sei como fazer isso. Não, não foi isso. Mas então o que é que deu essa confiança? O que é que trouxe essa paz para Pedro? Em primeiro lugar, queridos, havia muitos cristãos orando por ele. Diz isso no verso 12. E eles oravam sem cessar, ao longo de toda a semana. E isso ajudou a lhe dar paz. A oração de nos trazer à memória as promessas da palavra de Deus, como por exemplo diz lá o Salmo 4, verso 8, diz assim: em paz me deito e logo pego o sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Ou Isaías 41, verso 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Mas irmãos, o principal motivo da paz que Pedro sentia era a consciência de que Herodes não podia matá-lo. Herodes não podia fazer mal nenhum a ele. Pedro simplesmente se apoderou dessa promessa. E ele fez o quê? Ele entregou toda a sua situação ao Senhor. E Deus então lhe deu paz e lhe deu descanso. Os versos 7 e 11 também nos revelam que Pedro obedece. Primeiro que Pedro dormia, agora Pedro obedece. A fim de ser libertado, Pedro precisou obedecer às ordens do anjo. Pedro nem sabia se era verdade. Ao momento ele pensou que era uma visão, mas ele obedeceu o anjo. É possível que Pedro tenha pensado, é um sonho, mas ainda assim Pedro se levantou e seguiu o anjo para fora da prisão, até a rua. E quando estava na rua, então, só lhe deu conta que havia vivenciado mais um grande milagre. Percebam que o anjo ordenou que Pedro cingisse as suas vestes, ou seja, veste a roupa, prenda a tua roupa, calça as tuas sandálias, coisas que são simples, coisas que nós chamamos que são ordinárias, para fazer diante de um milagre. Estava acontecendo um milagre e o anjo disse: olha, primeiro te veste, primeiro te calça. Mas Deus muitas vezes junta o extraordinário, junta o que é milagroso, o que está fora da nossa alçada. O extraordinário aqui é um milagre, e Ele junta isso ao simples, aquilo que é ordinário, para que haja um equilíbrio na ação de Deus. Vocês lembram que Jesus multiplicou os pães e peixes? Isso foi extraordinário. Mas logo em seguida ele mandou fazer algo muito simples, muito ordinário, que ele disse: agora recolham os cestos. Isso é ordinário. Somente Deus pode realizar o extraordinário, mas nós, como povo de Deus, devemos fazer coisas simples, coisas ordinárias. Será que o mesmo anjo que arrancou, que tirou as correntes de Pedro, não poderia ter vestido Pedro, calçado Pedro? Claro que sim. Mas ele disse que ele ordenou que Pedro fizesse isso. E note um detalhe: Pedro teve que se levantar antes de caminhar. Trata-se de uma
lição de humildade, de obediência. Pedro se levantou e humildemente obedeceu o anjo. Na verdade, possivelmente naquela noite em diante, toda vez que Pedro ia vestir suas roupas, ia calçar suas sandálias, eu acho que ele lembrava do milagre da prisão, e isso então estimulava ele a crer cada vez mais no Senhor. E aí eu pergunto para vocês, pergunto para nós, será que nós temos lembrado e sido estimulados pelos milagres de Deus em nossas vidas? Será que nós agora estamos lembrando dos milagres que Deus deu na nossa vida hoje? Isso tem nos estimulado, porque, irmãos, muitos queriam estar aqui nessa noite ou em qualquer outra igreja e não podem estar. Muitos nesse dia perderam a vida. Muitos nesse dia talvez estão aqui, estão no hospital. Muitos hoje aconteceu alguma coisa que impediu que viesse adorar o Senhor. E nós, milagrosamente, estamos aqui louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Mas os versos 12 até o verso 16 diz que Pedro bate a porta. E enquanto Pedro seguia o anjo, Deus foi abrindo o caminho, foi abrindo as portas. E quando o apóstolo ficou livre, o que é que diz o texto? O anjo desapareceu. Havia terminado o trabalho do anjo. Agora Pedro, homem crente no Senhor, deve usar o bom senso para dar o próximo passo. E já que foram as orações do povo de Deus que ajudaram, o apóstolo então decidiu o quê? Procurar o lugar onde o povo estava reunido. É o lugar mais apropriado para ele ir. Então ele se dirige à casa de Maria, mãe de Marcos, onde ali o povo se reunia para orar. Porém, nós estamos diante de uma situação que pode ser até engraçada, porque a resposta às orações daquela igreja, dos irmãos que estavam ali orando a semana toda, incessantemente, a resposta das orações deles estava o quê? Batendo na porta. Eles oraram para que Pedro fosse liberto, e Pedro estava batendo na porta, mas não tiveram fé para abrir a porta e deixá-lo entrar. Olhem só, irmãos, Deus conseguiu tirar Pedro da prisão, mas Pedro não conseguiu entrar numa reunião de oração. Não parece ser engraçado? E é claro que aquele pessoal pode estar preocupado, pode ser soldados querendo pegar mais cristãos, os soldados de Herodes, mas o que nós precisamos verdadeiramente encarar, entender, é o fato de que, mesmo em reuniões de orações mais fervorosas, algumas vezes ainda existe algum espírito de dúvida e de incredulidade. Esses irmãos acreditavam que Deus poderia responder suas orações, de modo que clamavam dia e noite. Mas quando a resposta às suas orações bateu a porta, eles se recusaram em crer. Primeiro, Rod abre, não sabia o que fazia, se abria ou se não abria, não abriu, deixou ele lá fora. E os outros irmãos, não é ele não, é um anjo, deve ser o anjo dele. Eles deviam acreditar em anjo da guarda, eu acho, né? E cada vez que Pedro ficava de fora, era mais perigoso para ele. Mas em sua graça, Deus honra até a fé mais fraca, mas poderia fazer muito mais se nós confiássemos nele plenamente. E o verso 17 então, parece que todos começam a falar ao mesmo tempo, estavam alegres com a presença de Pedro, e Pedro teve que pedir silêncio. E Pedro pede silêncio e relata rapidamente o que tinha acontecido e pediu: olha, avise Tiago e avise os outros irmãos o que tinha acontecido. E daí então Pedro some do relato e não aparece mais, não se fala mais em Pedro. E antes de nós passarmos para a próxima certeza maravilhosa, pode ser bom nós refletirmos sobre a melhor maneira dos cristãos orarem pelos que
ainda se encontram nas prisões, porque, irmãos, ainda existem hoje muitos cristãos, muita gente presa por causa do Evangelho. Hebreus capítulo 13, verso 3 diz assim: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles. O que é que isso quer dizer? Que nós devemos orar por aqueles que estão presos por causa do Evangelho, como se nós estivéssemos presos com eles, como se nós, da mesma forma que nós desejamos que orassem por nós, se nós estivéssemos presos. Precisamos orar por essas pessoas que estão presas por causa do Evangelho. Primeira certeza, então, qual é? Deus vê nossas tribulações. Segunda certeza, Deus ouve nossas tribulações. Terceira certeza, Deus se encarrega dos nossos inimigos. Deus se encarrega dos nossos inimigos. E aí então, dos versos 18 a 25, nós vemos essa referência. Mas ainda, 1 Pedro, capítulo 3, verso 2 diz: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. De acordo com um homem chamado Joséfo, que era um historiador judeu, a cena ocorreu durante uma festa em homenagem ao imperador Cláudio. E nessa festa, o rei Herodes estava muito bem vestido com uma roupa de prata. E nós não sabemos o que é que o rei disse em seu discurso, mas sabemos que o objetivo de Herodes era impressionar o povo, e ele conseguiu fazer isso. Tanto que conseguiu que encheram o ego do rei e disseram que ele era um Deus. E ao dizer que ele era um Deus, deixaram ele absolutamente maravilhado. No entanto, Herodes não deu glória a Deus, de modo que essa cena toda que aconteceu nesse discurso de Herodes, nessa exaltação de Herodes pelo povo, tudo isso não passou de idolatria. Porque Isaías 42 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem. Em vez de Pedro ser morto por Herodes, Herodes foi morto pelo Deus de Pedro. E o texto diz que Herodes caiu enfermo, com uma doença que atacou os seus intestinos. E segundo Joséfo, 5 dias depois, Herodes tinha morrido. É impossível, irmãos, nós não olharmos para Herodes e não vermos uma ilustração do futuro homem da iniquidade. Esse homem que um dia governará sobre o mundo, esse homem que perseguirá o povo de Deus, como diz lá em Apocalipse 13. O homem da iniquidade, ou o anticristo, afirmará ser um Deus e exigirá que todo mundo o adore. Mas Jesus Cristo voltará e julgará tanto esse homem quanto qualquer outro que seguiu. Apocalipse 19 também relata isso. Irmãos, a igreja primitiva não tinha qualquer influência política, nem amigos no alto escalão que pudessem mexer pauzinhos para defendê-los. O que eles faziam? Eles se dirigiam ao trono mais elevado de todos, o trono da graça de Deus. Os primeiros cristãos eram um povo de oração, que sabiam, que criam que Deus podia resolver seus problemas. O trono glorioso de Deus era muito maior do que o trono de Herodes. E o exército celestial de Deus poderia derrotar todos os exércitos da terra, principalmente os exércitos de Herodes. Isso a qualquer momento, basta que Deus ordenasse. Não precisava pagar suborno para conseguir que se fizesse justiça, mas simplesmente eles levavam as suas questões à Suprema Corte e entregavam ao Senhor. Era isso que eles faziam. E concluindo, irmãos, eu quero dizer que o mundo de hoje, infelizmente, vive em função de aplausos e de prazeres. O ser humano hoje se considera um Deus. Quantos de nós queremos estar no centro das atenções, no centro das coisas, no
no centro do mundo, como se nós fôssemos Deus. O mundo continua buscando apenas o que é físico, aquilo que nós podemos pegar, aquilo que é palpável, e está ignorando o espiritual. O mundo vive pela força do elogio, não pela fé e pela verdade. E um dia, queridos, o mundo será julgado. E hoje, assim como Israel na antiguidade, a igreja tem sofrido por causa de pessoas como Herodes, que usa da sua autoridade ou do conhecimento para se opor à verdade. Desde o faraó do Egito, o povo de Deus sofre sob o domínio dos ditadores e seus governos, mas Deus sempre preservou o seu povo. Deus sempre preservou o seu testemunho no mundo. Nem sempre Deus julgou os governantes como fez com Herodes, mas Deus sempre cuidou do seu povo e providenciou para que eles não sofressem nem morressem em vão. Irmãos, a liberdade que desfrutamos hoje, ela foi comprada por aqueles que abriram mão de serem livres, que abriram mão das suas vidas para viver, serem presos e até morrer pelo Evangelho. Por isso que nós temos liberdade de estarmos aqui hoje, de portas abertas com o plano do Senhor. Qual foi o resultado disso? A palavra do Senhor cresceu, a palavra do Senhor se multiplicou. O livro de Atos dos Apóstolos está justamente cumprindo o seu propósito ao mostrar, a partir das origens mais simples da igreja, as origens modestas em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo romano e chegou até os confins da terra. Vocês percebem que no início do capítulo de Atos 12, Herodes parecia estar no controle de tudo. Indicava que a igreja estava perdida, que a igreja iria perder a batalha, porque Herodes estava no controle. Mas no final do capítulo, Herodes está morto, enquanto a igreja está viva, a igreja está crescendo, a igreja está cumprindo o seu papel na terra. Isso deve ser grande estímulo para nós, irmãos. Grande estímulo para nós, porque aquela igreja era uma igreja que orava, e por isso foi uma igreja bem sucedida. Era uma igreja que orava, por isso foi uma igreja bem sucedida. Que o Senhor continue a nos abençoar e conduzir a sua igreja, o seu povo, o seu rebanho. E nós, como cristãos, nós, como igreja do Senhor, possamos ter essas três certezas: que Deus vê nossas tribulações, que Deus ouve nossas orações e que Deus se encarrega dos nossos inimigos. E ao Senhor, então, somente a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, queridos?